Tudo bem, pessoal? Nós estamos fazendo, sabe o que hoje? Estudando. Pois é, vocês achavam que eu só falava? Não, é comigo. Meu cérebro. Tá bom que a gente tá estudando porque eu não usei o cérebro em determinado momento, mas porque tem aula de eletricidade, né, lá na faculdade, eu já ia dizer lá na escola. Tem uma mensagem na minha tela. E eu jurava que eu tava entendendo, até eu percebi que eu não tava entendendo. Aí eu fiquei pensando, em casa eu vou estudar essa parte que eu não tô entendendo. Só que não entendendo a parte que eu não tava entendendo, eu começava a não entender nada, porque tudo dependia da parte que eu não tava entendendo. E aí eu nunca estudei e eu nunca entendi. Aí quando foi hoje, na aula, o meu crachá tá assim, porque ele fica me incomodando no pescoço. Aí eu botei ele assim, vai ficar feio. Mas como eu só fico na sala, ninguém vai ver, que tá fundo. Aí hoje teve aula e a gente foi montar um circuito. Deixa eu mostrar pra vocês o circuito. Mentira, eu nem sei onde é que eu desenhei desse circuito. Mas a gente foi montar e eu percebi que a eletricidade é bem legal. Aí eu pensei, nossa, por que eu não estudei eletricidade? Eu deveria ter estudado, né? Sumiu o circuito que eu fiz aqui. Mas é bem legal. Aí a professora passou uma atividade e eu fui fazendo com os meninos da minha sala. Deixa eu assistir aqui. Eu fui fazendo com os meninos da minha sala. E aí um deles, né, foi me explicando. E eu fui entendendo, e nisso que eu fui entendendo, eu fui percebendo que era legal. E não é tão difícil quanto eu achei que seria, porque eu tava adiando estudar. Porque parecia ser bem difícil, mas não é. Que coisa, né? Eu acho que às vezes tudo que falta é um empurrãozinho, sabe? Aí, só que aí eu voltei ao assunto um pouco do começo, porque essa parte que eu entendi é uma parte um pouco mais avançada, mas ela depende um pouco desse começo, na parte das contas. A parte de entender o que cada coisa faz, eu entendi. Mas tem essa parte das contas que é o que cai na prova, né? As contas, e eu não sei fazer as contas. E aí, pra eu aprender a fazer as contas, eu tenho que aprender lá no começo. Então, eu voltei lá no começo, num assunto que eu estudei no ensino médio e eu não lembro, que é a Lei de Ohm. E aí, tem o slide que a professora passou, é muito fácil de entender no slide dela. Muito legal. Eu adorei. Inclusive, eu pintei meu cabelo, vocês gostaram? Bom, gostaram? Eu sei que vocês gostaram. Sim, eu pintei o cabelo hoje de manhã, né? Aí eu acho muito legal, toda vez que eu pinto o cabelo, parece que todo mundo na rua adivinha que eu pintei o cabelo há pouco tempo, sabe? Porque, tipo, eu fui sair do IF, foi uma sequência de acontecimentos. Eu fui sair do IF, tem uma menina assim, ó, olhando pra minha cara. Aí eu olhei assim pra ela, eu acho que ela, não sei, às vezes ela só era bem expressiva, né? Ela fez, meu Deus, que menina linda! Meu Deus do céu, você é muito linda. Aí eu, obrigada. Aí ela falou que eu devia fazer cosplay de alguma coisa, não lembro o que era. Eu só falei obrigada, aí foi indo, eu e Arthur, né? Aí nisso, a gente atravessando a rua, passou um cara com uma carroça, ele fez, Rita Lee! Eu achei engraçado. Aí ele, nossa, muito sua fã, Rita Lee, já escutei todas as músicas. Bicho, ele gritou isso no meio da nossa. Aí Arthur falou que os caras da mecânica ficaram olhando, ficaram rindo. Mas enfim, aí a gente. Só que nisso que ele falou isso, quando ele passou, eu pensei, cara, não parece a Rita Lee. Aí eu fui olhar no vidro do carro. Você tá parecendo a Rita Lee. Nisso que eu olho no vidro do carro, dentro do carro, uma menininha pequena, menininha, olhando assim, ó, na minha cara. Aí quando eu olhei pro vidro, ela deu um sorriso, ela fez. Aí eu dei tchau pra ela também, continuei meu caminho. Aí nisso que eu venho chegando, tipo assim, é muito engraçado, porque sempre acontece uma sequência de coisas assim. E é sempre no dia que eu pinto o cabelo, uma sequência de pessoas falando do meu cabelo. Aí eu acho isso bem legal. Aí quando eu venho chegando aqui, que eu venho. Quando eu vou entrar, aí tem um homem lá na entrada. Ele parou de andar e ficou assim, na minha cara. Aí, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, já fechei o meu cu, comecei a andar pra começar. Aí ele fez, que cabelo massa do caralho, boy. Aí eu, obrigada, viu? Obrigada. Aí eu, cara, gostei, viu? Tá massa. Aí eu vim embora pra cá. Muito legal. Adorei. Tô pensando, se eu pinto ele todo de rosa, é porque ele ficou assim, ó. Ficou manchado. Claramente, dá pra ver claramente onde termina o loiro e começa o rosa. Mas, tipo, à medida que eu for lavar, ele vai ficar um degradê laranja aqui. Um tá rosa, vai ficar laranja aqui no começo. Porque é o que eu quero, um degradê. Só que eu acho que se eu misturasse essa tinta com creme, não ia ficar um rosinha claro. Até porque eu quero que fique laranja, eu não quero que fique rosa clara. Eu quero que fique a passagem de cor laranja. Aí, tipo, acho que daqui a umas 2 semanas ele já vai estar do jeito que eu quero. Eu tô dando 2 semanas porque eu não lavo o cabelo todo dia. Eu lavo dia sim, dia não. E depende também, só se ele estiver muito feliz. Senão eu lavo de 3 em 3 dias. Porque, tipo, no primeiro dia, ele tá bonito. Aí no segundo dia, ele ainda tá usável solto. Só que aí vai depender do que aconteceu no primeiro dia, entendeu?
É isso que é assim que eu decido se eu vou lavar de 2 em 2 dias ou de 3 em 3 dias. Porque se no primeiro dia foi um dia agitado que bagunçou muito meu cabelo, no segundo dia eu vou usar ele preso, no terceiro dia eu vou lavar. Mas se no primeiro dia o meu cabelo ainda estiver bonito à noite, no próximo dia eu vou usar ele solto, no terceiro dia eu vou usar ele preso e aí depois eu lavo, entendeu? Eu sei que você entendeu. E também não posso lavar muito meu cabelo porque ele fica seco. Ele é assim, fuar, porque eu lavo ele demais. Principalmente em cima ele é mais seco porque eu lavo ele demais. Aí, e o meu shampoo não é muito bom, ele também não é hidratante. Enfim. Mas à medida que eu for lavando ele vai fazendo um degradê. Mas eu gostei dele assim, bastante rosa, sabe? Eu pensei, ó, deixa assim, ó. Será que não ficava legal com fazer tudo rosa? Será? Eu parei de estudar só pra falar aqui, né? Porque eu entendi o que eu queria entender. Aí eu vou passar pros próximos slides, sendo que eu tenho que estudar pra redes também. Porque essa matéria de redes, meu Deus do céu, professor, a gente tem um curso, que é online esse curso. E aí o professor ele meio vai dando esse curso, só que ele dá bem passado. Você tem, no geral você tem que fazer em casa, e o professor só vai dar uma explicada. Mais a fundo em algumas coisas que são mais importantes. Aí, sei lá, ele tava no módulo 10. Tipo, a última aula dele foi do módulo 10. Aí ontem eu ainda pensei, vou fazer mais um módulo do curso. Depois eu pensei, não, o professor tá no 10, eu tô no 10. Tô acompanhando. Quando foi na aula de hoje, ele no 13, oxi. E o 12, e o 11 e o 12. E ele, não. Sendo que a gente tem que fazer. Se a gente não fizer no online, e tipo, o online, tipo, ele só aparece que você fez quando você realmente faz, que tem atividades e tal, essas coisas. A gente tem que fazer, porque senão, no final, a gente não recebe o certificado. Então eu tenho que fazer. Aí eu já percebi que não adianta tentar acompanhar o professor. Ele não acompanha. Ah, e nem tem como eu fazer aqui no trabalho esse, que eu tô sem fazer nada. Não sei se vocês notaram. Nem tem como eu fazer aqui no trabalho esse curso, porque ele precisa de um... Como é o nome? De um aplicativo, que é o Packet Tracer, que ele é pra montar as redes e tal. E eu só tenho ele no meu computador de casa. Aí não tem como eu fazer aqui. E eu já tentei baixar aqui, eu não consegui baixar. Então, eu faço pensando aqui se eu estudo isso. É que eu não lembrava que eu tenho que fazer isso do Packet Tracer. Aí tô pensando se eu estudo isso ou se eu faço o curso de redes. Eu tenho que estudar pra programação também. Eu tenho uma prova de programação amanhã. Sendo que eu tive uma prova de programação ontem. Essa professora, ela tá ficando doida. Ai, eu nunca vi um negócio desses. E essa faculdade, meu Deus do céu, é só prova, é só prova. Por que eu tenho que me provar tanto assim pra sociedade, pros professores? Tá bom, chega de prova. Chega. Tá bom. Sério. Não sei se eu estudo pra programação. Eu sei programação. Mas eu pensei a mesma coisa na prova de eletricidade 36. 60, né, no caso. E aí? Acho que eu vou estudar. Fiquem aí com essa... Não sei, não lembro mais do que eu falei. Mentira, eu falo outro negócio que eu tava falando da eletricidade. Eu lembrei na aula de eletricidade, é muito engraçado. Que a professora só deixa a gente ficar brincando com os equipamentos que tem lá. Só deixa a gente ficar brincando, porque ela mostra o circuito e diz, montem aí. Cadê? Eu mostrei o circuito, já peguei ele aqui de novo. Ela diz, montem aí, daí a gente vai montar, né? Sendo que tem muita coisa que é perigosa de mexer. E a gente não sabe muito bem mexer com aquelas coisas, né? E ela não olha a gente fazendo. Tipo, isso aqui, esse negócio aqui, ele é perigoso. Não pode mexer nele estando na tomada. E a gente mexe. Enfim, e tem essas duas máquinas também que a gente conectou nisso. Elas também são meio perigosinhas. Mas a gente mexe. De qualquer jeito também, porque a professora não ensinou a gente a usar as máquinas, ela só ensinou a fazer isso aqui. Pior que é porque a gente se aventura, a gente não liga muito de ser perigoso e mete a mão no negócio. Daí ela fala que a nossa turma foi a primeira que pegou de uma vez, tá? Foi a única turma dela, a primeira, até agora, que ela consegue desenhar isso no quadro e falar montem. E a gente monta. A gente tem dificuldade de botar os aparelhos e tal, essas coisas. Só que isso não é no circuito, tá ligado? Isso é uma coisa que faz por fora pra medir e tal. Mas ela falou que a gente tem uma das primeiras turmas que ela bota isso no quadro, desenha e fala montem e a gente sabe montar no protoboard, porque aquele negócio é meio confuso. Mas depois que você pega é fácil. E eu acho que é porque ela tá com foda-se pra... Eu acho que é por isso, no caso, que ela tá com foda-se pra gente. Porque ela sabe que a gente sabe montar, ela bota no quadro e desmonta. E aí a gente vai além ainda e tenta botar as máquinas, mesmo não sabendo usar as máquinas. E na maioria das vezes a gente consegue. Bem legal isso, eu acho, assim. Tô com fome, eu tenho saudade aqui. Meu supervisor tá numa reunião e eu não sei quando ele volta. Aí eu fico pensando assim, se eu posso estar falando aqui e tal. Vocês querem? É um pão com frango. Tchau, que eu vou estudar agora. Fica quieto aí na puta,